cá estamos para mais um bloco de português de língua não materna, nível intermédio. Hoje vamos continuar a falar de matemática. Pois é, vamos ver que a matemática está em todo o lado. Desde que te levantas até que te deitas todos os dias, sem pensar nisso, utilizas a matemática no teu dia-a-dia. E é disso que vamos falar hoje. Então vamos ver o que nos reserva o plano de hoje. A matemática está em todo o lado. O plano de hoje, leitura e interpretação de uma entrevista sobre as Olimpíadas da Matemática, visionamento e compreensão do vídeo Isto é Matemática, e vamos fazer também a divisão silábica e contagem de sílabas. Portanto, aqui vamos aliar a matemática à língua. No final deste bloco vais ser capaz de relacionar a matemática com factos do cotidiano e silabar palavras e contar o número de sílabas. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. E vamos dar destaque aos atos comunicativos de relacionar a matemática com factos do cotidiano e usar em contexto termos relacionados com a matemática. Ora bem, lá na escola provavelmente já ouviste falar das Olimpíadas da Matemática. Portanto, e o que é isto das Olimpíadas de Matemática? Olimpíadas faz lembrar os Jogos Olímpicos, não é? Portanto, os Jogos Olímpicos são uma competição, não é? Há competição. Então, aqui, as Olimpíadas da Matemática, o que é que será isto? Queres ser campeão olímpico? Participa. Então, isto quer dizer o quê? Que se queres ser um campeão da matemática, podes participar nestas Olimpíadas. Já vamos ver aqui mais informações. Então, o que são as Olimpíadas de Matemática? Se ainda não ouviste falar, ficas a saber que existem, não é? E então, as Olimpíadas Portuguesas de Matemática são um concurso de resolução de problemas de matemática realizado anualmente. Podem participar alunos do primeiro, segundo, terceiro ciclo e ainda do secundário. A organização está a cargo da Sociedade Portuguesa de Matemática. Portanto, isto é um concurso que os alunos têm acesso, não é? E que podem participar para desafiar a sua mente, não é? Sobre a matemática e aprender coisas interessantes sobre a matemática. E é um desafio, é um concurso. Portanto, se é um concurso, o que é que acontece nos concursos? Uns ganham, outros perdem, não é? Portanto, há campeões nestas Olimpíadas da Matemática. Por isso é que se falava ali em ser campeão, não é? E das Olimpíadas. Nós vamos aqui ler uma entrevista que foi feita com um jovem que tem participado em várias Olimpíadas da Matemática, que ganhou um gosto especial pela matemática e que já recebeu várias medalhas nestes concursos que tem participado sobre as Olimpíadas. Portanto, esta entrevista que vamos ler foi feita pelo Clube de Matemática da Sociedade Portuguesa de Matemática e este jovem chama-se Francisco Tuna Andrade. E então vamos ler. Como começou o teu interesse pela matemática? Desde pequeno que gosto de matemática. Lembro-me de tentar resolver os problemas que apareciam num jornal que o meu avô comprava. A matemática sempre foi a tua disciplina preferida? Gostava das ciências exatas. Matemática e físico-química eram as minhas disciplinas preferidas ou favoritas. A tua mãe é professora de matemática. Que influência teve neste percurso de sucesso na disciplina? Teve alguma influência. Quando era pequeno, ela incentivou-me sempre a resolver problemas e a aprender mais sobre a disciplina. Foste aluno da escola secundária do Padrão da Légua, aliás. O que guardas dessa altura? Foi um período bom. Foi quando comecei a participar em Olimpíadas e descobri o meu interesse pela matemática e pela programação, tendo enveredado por um caminho profissional que envolve este último. Estudo Engenharia Informática na Universidade do Porto.
Participaste em várias Olimpíadas de Matemática a nível internacional, ganhando medalhas para Portugal. Como foram estas experiências? Foram boas experiências. Conheci pessoas de diferentes culturas, fiz muitos amigos e aumentei os meus conhecimentos. Ainda hoje mantemos contacto. São amizades que vão ficar para a vida toda. Ora bem, nesta entrevista que acabámos de ler, não é? Portanto, este jovem fala da sua participação nas Olimpíadas da Matemática e também da forma como surgiu o seu interesse por esta área, como se interessou pela matemática, não é? E tu também podes ter a oportunidade de vir a participar nestas Olimpíadas e, quem sabe, vir a ser um campeão, tal como este jovem que nós vimos aqui na entrevista, não é? Portanto, a escola que ele frequentou era a escola secundária do Padrão da Légua e na escola foi incentivado a participar nestas Olimpíadas. E foi com a participação nas Olimpíadas que ele se apercebeu que a matemática vai muito para além daquilo que se aprende só na sala de aula. Portanto, que se pode fazer muito mais coisas com a matemática e nestes concursos há a oportunidade de desenvolver ainda mais essas capacidades. Então, agora, de acordo com aquilo que nós vimos aqui no texto, não é? Portanto, vamos responder a estas questões. Vamos completando as frases de acordo com a informação que nós tínhamos no texto. Então, temos aqui: o interesse de Francisco Andrade pela matemática surgiu em pequeno porque o avô lhe marcava problemas para fazer, em pequeno porque tentava resolver os problemas que vinham num jornal, ou em pequeno porque o avô o obrigava a ler o jornal. O que é que nós tínhamos no texto? Portanto, quando é que ele começou a interessar-se pela matemática? Nós vimos no texto que o avô tinha um jornal, não é? E que esse jornal trazia alguns problemas matemáticos e ele tentava resolver esses problemas. Então, a resposta correta é, obviamente, esta, que diz em pequeno. Portanto, o interesse de Francisco Andrade pela matemática surgiu em pequeno porque tentava resolver os problemas que vinham num jornal. Portanto, a partir daí, começou a sua curiosidade. Depois temos: as suas disciplinas preferidas eram matemática e ciências exatas, matemática e ciências naturais ou matemática e físico-química. Quais eram as disciplinas? Nós ouvimos falar das ciências exatas, não é? Porque ele disse que gostava das ciências exatas, portanto, as disciplinas que trabalham mais com números, não é? Aqui, qual eram então as preferências dele? Exatamente, matemática e físico-química. Eram as suas disciplinas preferidas. E agora vamos à próxima. A mãe influenciou o seu percurso de sucesso na matemática. Porque era professora de matemática, porque o incentivava a resolver problemas e a aprender mais sobre a disciplina, ou porque lhe dava aulas de matemática. Portanto, a mãe era professora de matemática, não é? Mas de que forma é que a mãe influenciou? Foi só por ser professora de matemática? Se calhar não, não é? Portanto, temos aqui então a resposta que é, qual é? Esta mesmo, sim, sim. Portanto, a mãe influenciou o seu percurso de sucesso na matemática porque o incentivava a resolver problemas e a aprender mais sobre a disciplina. Porque, na verdade, na matemática é preciso resolver problemas e até problemas do dia-a-dia. Portanto, e este incentivo para resolver problemas foi aquilo que influenciou o seu gosto pela matemática. Então, agora temos aqui: foi na escola secundária que Francisco começou a participar nas Olimpíadas da Matemática e descobriu o seu interesse pela matemática.
começou a participar nas Olimpíadas da Matemática e descobriu que podia ser engenheiro, ou começou a participar nas Olimpíadas da Matemática e só se interessou por programação. O que é que te parece? Qual é a resposta? Muito bem. Portanto, foi na escola secundária que Francisco começou a participar nas Olimpíadas de Matemática e descobriu o seu interesse pela matemática. Agora temos aqui a última. Nas Olimpíadas Internacionais, ganhou medalhas para Portugal, conheceu pessoas de diferentes culturas, mas não aprendeu nada, conheceu pessoas de diferentes culturas, fez amigos para a vida e aí aumentou os seus conhecimentos, ou conheceu amigos novos e aprendeu tudo sobre as suas culturas. Qual é que é a nossa resposta certa? Portanto, o que é que nós ouvimos na entrevista? Que tinha conhecido muita gente, não é? Pessoas de várias culturas e que também tinha aprendido mais coisas sobre a matemática, não é? Então, a resposta é exatamente esta. Conheceu pessoas de diferentes culturas, fez amigos para a vida e aumentou os seus conhecimentos. Agora, de acordo com a entrevista, vamos ver aqui como é que poderíamos resumir o perfil de Francisco Tuna Andrade. Portanto, de acordo com as informações que nós temos, qual seria o melhor perfil? Não é? E temos ali 3. E vamos ver qual é aquele que, de alguma forma, está mais completo ou que, de uma forma sucinta, ou seja, de uma forma resumida, com poucas palavras, nos dá a maior informação. Então temos ali o primeiro que diz: Francisco Tuna Andrade foi um dos melhores alunos a participar nas Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Matemática. A matemática sempre foi uma das suas disciplinas preferidas. Gosto incentivado pela mãe, que é professora desta disciplina. Depois temos: Francisco Tuna Andrade já ganhou várias medalhas nas Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Matemática. Nestes concursos aumentou o seu conhecimento nesta disciplina e fez amigos de diferentes culturas. E depois temos ainda: Francisco Tuna Andrade interessa-se por matemática desde pequeno. Tem várias medalhas da sua participação nas Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Matemática. Ora bem, destes 3, qual é o que nos dá assim mais informações? Qual é aquele que se adequa melhor aqui ao perfil do nosso jovem? Qual é? É exatamente este, não é? É este que está mais completo e que diz: Francisco Tuna Andrade foi um dos melhores alunos a participar nas Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Matemática. A matemática sempre foi uma das suas disciplinas preferidas. Gosto incentivado pela mãe, que é professora desta disciplina. Portanto, os outros resumos também tinham informações importantes, mas este é aquele que está, de facto, mais completo. Então, agora, vamos ver aqui formas geométricas. E já vamos ver porque é que vamos ver formas geométricas. Daqui a pouco vais descobrir. Portanto, estas formas geométricas para ti são conhecidas, não é? E como é que se chamam? Já agora, eu tenho a certeza que sabes. Então, aqui o primeiro qual é? Tem os lados todos iguais. Como é que se chama? É o quadrado. Muito bem. E aquele ali que tem 3 lados? Como é que se chama? Tem 3 lados, é um triângulo. Boa. E a seguir, temos ali aquela forma circular. Como é que se chama? É um círculo. Muito bem. E por último, temos aquele que, portanto, não tem os lados todos iguais. Estão iguais 2 a 2. Como é que se chama? Não é? Como é que é? É o retângulo, não é? Portanto, temos ali diferentes formas geométricas. E vamos ver que, no dia a dia, também encontramos objetos que
têm formas geométricas. E então temos aqui instrumentos musicais. Podia ser sobre outra temática qualquer, mas fomos buscar aqui instrumentos musicais que têm formas, não é? Portanto, que têm ali formas geométricas. Então, vamos lá ver aqui o primeiro. Portanto, o primeiro objeto que temos ali tem uma forma triangular, não é? Portanto, aqui é o triângulo. E a seguir, qual é a forma? Portanto, temos ali uma pandeireta. Qual é a forma? É o círculo. E depois temos ali o quê? O adufo, não é? Então, temos aqui um quadrado. O adufo é quadrado. Depois temos ali uma balalaica, que é uma forma, parece uma viola, não é? Mas tem uma forma triangular. Portanto, é um triângulo. De seguida temos ali uma harmónica, não é? Que também é conhecida como gaita de beiços e que tem uma forma retangular, portanto, é um retângulo. E depois temos ali uns tamboretes e que tem uma forma aqui circular também, com uma pandeireta. Agora vamos ver um pequeno vídeo aqui de um matemático que nos vai falar sobre a matemática de coisas do dia-a-dia. Vamos ver aqui. A matemática vai muito para além dos números e das equações. A matemática são ideias. O filósofo e matemático Poincaré, por exemplo, dizia que a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. A matemática é a ciência dos padrões. Ela acontece sempre que há um padrão, sempre que algo se repete. No seu cotidiano, nas ruas, no trânsito. São ideias que se materializam em todos os objetos que alguma vez observou e talvez nunca se tenha dado conta. A matemática é vida, a sua vida e a minha. Sou Rogério Martins e sou matemático. Olá, bem-vindos! É já um lugar comum dizer que a matemática está em todo o lado. Nesta série de programas vou mostrar-lhe exatamente onde ela está. Hoje vou falar sobre tampas de esgotos, moedas e rodas de bicicleta. O que têm estes três objetos em comum? É fácil. São círculos. A fórmula circular parece perfeita para este tipo de utilizações, mas vou mostrar-lhe que afinal pode ser substituída por outras, reinventando a roda. E isto é matemática. Seguramente já observou que as ruas estão cheias de tampas que dão acesso a uma série de ligações subterrâneas por onde correm os esgotos, redes elétricas e comunicações e ratos grandes. Mas já pensou porque que a maior parte destas tampas são redondas? A forma circular tem uma característica interessante. A sua largura é independente da posição em que a circunferência se encontra. E é esta largura que nós normalmente chamamos o diâmetro da circunferência, ou da tampa, neste caso. Observem que o mesmo não se passa com outras formas geométricas. É o caso do triângulo. Este triângulo tem 51 cm quando medido nesta direção e só tem 44 cm quando medido nesta direção. Este quadrado tem 62 cm quando medido nesta direção e tem 88 cm quando medido nesta direção. Já o círculo tem sempre a mesma largura, independentemente da direção em que nós o medimos. Será que o círculo é a única forma geométrica com esta característica? Vai apanhar o... Aqui, aí não apanha essa. E a resposta é não. Uma das formas mais conhecidas com esta característica são as moedas 50 pence inglesas. Esta moeda, embora não seja circular, tem sempre a mesma largura, independentemente da posição. A isto nós chamamos uma forma de largura constante. Para percebermos melhor estas formas, vamos fazer o seguinte. Desenhamos um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com os lados todos iguais. Agora, com a ajuda de um compasso, traçamos um pedaço de círculo com centro num dos vértices e de forma a unir os outros dois.
Depois fazemos exatamente o mesmo nos outros dois lados do triângulo. A figura que aparece tem agora a propriedade que se pretende, ou seja, a largura dela é independente da posição em que ela se encontra. A moeda de 50 pence inglesa é obtida de forma semelhante, mas começando com um polígono com 7 lados todos iguais. Não é por acaso que se usam este tipo de formas nas moedas. Quando introduzimos uma moeda numa máquina de venda automática, o facto da sua largura ser independente da posição é importante para evitar que a moeda encrave. Além disso, é muito mais fácil para um mecanismo identificar essa moeda. Podemos mesmo dizer que quem inventou a moeda de 50 pence, de certa forma, reinventou a roda. Estas formas de largura constante não são só curiosidades do ponto de vista matemático. Elas servem para muito mais do que dar forma a moedas. Muito bem. Então, já aprendeste aqui hoje que as formas geométricas, não é, também estão no nosso dia-a-dia, certo? Então, agora, de acordo com aquilo que nós ouvimos aqui, vamos ver as frases que foram ditas pelo nosso matemático, Rogério Martins, de uma forma geral. Portanto, frases gerais sobre a matemática. E o que é que ele diz? Portanto, diz que a matemática é mais do que números e equações, não é? Porque ele aqui até falou sobretudo de formas geométricas, não é? Que a matemática é a ciência dos padrões, quando falou da repetição logo no início. Que a matemática acontece sempre que algo se repete. Que a matemática é um conjunto de ideias que se materializam em todos os objetos, porque se formos observar os objetos, vamos ver que todos eles, para serem concebidos, tiveram que ter alguma matemática por trás. E que a matemática está em todo o lado, não é? Como conclusão de tudo isto, que a matemática está em todo o lado. Agora vamos dizer se as afirmações são verdadeiras ou falsas, portanto, de acordo com o vídeo. E temos ali, as tampas dos esgotos são redondas e por isso são círculos. Isto é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, não é? O matemático Rogério Martins usou sinais de trânsito para demonstrar que o círculo tem a mesma largura em qualquer posição. Vimos isto ou não? Vimos. Então quer dizer que é verdadeira. Muito bem. Agora, a medida do triângulo é a mesma quando se mede em direções diferentes. Quando nos foi mostrado o triângulo, o que é que foi dito? Foi dito que numa posição tinha uma medida e que noutra posição tinha uma medida diferente. Portanto, esta resposta é falsa. Muito bem. O quadrado e o triângulo têm a mesma característica em relação à largura quando se mede em direções diferentes. Isto é verdadeiro ou falso? Se calhar, antes de veres este vídeo, achavas que o quadrado, como tem os lados todos iguais, que teria a mesma medida em qualquer posição. Mas não. Então, tal como o triângulo, também não tem. Então, quer dizer que é verdadeiro. Portanto, o quadrado e o triângulo têm a mesma característica em relação à largura quando se mede em direções diferentes. E agora, o círculo é a única forma geométrica que tem a mesma largura em qualquer direção. Será que é verdade que só o círculo é que tem esta característica? Quando se falou das moedas, não é? Da moeda de 50 pences, viu-se que aquela moeda não tinha propriamente uma forma circular, mas que também, portanto, tinha a mesma largura. Então, esta resposta é falsa. As moedas encravam as máquinas de venda automática por causa da sua forma circular. É isso que acontece? Não, é falso, não é? Portanto, o facto de ter uma forma circular vai facilitar, portanto, a sua entrada nas máquinas automáticas e até o reconhecimento da própria moeda em causa. Então, portanto, temos aqui, então, de acordo com o vídeo, as afirmações verdadeiras e falsas. Agora, vamos aqui relacionar, então, as contagens, não é? Com questões ligadas mais à língua. E então vamos ver aqui várias palavras e vamos pegar em palavras que foram utilizadas ao longo deste bloco e do tema que estivemos a falar e vamos fazer o quê? Vamos indicar o número de sílabas de cada palavra, não é? E então vamos ver aqui. Temos ali a palavra matemática, círculo, circunferência,
circunferência, triângulo, quadrado, retângulo, geometria, Olimpíadas, equação e número. E o que é que nós vamos fazer? Vamos ver quantas sílabas tem a palavra e vamos escrever esse número por extenso, ou seja, vamos escrever esse número com letras. E então temos aqui a palavra matemática, não é? Portanto, como é que nós dividimos a palavra matemática? Quantas sílabas tem? Temos ali matemática. Quantas sílabas são? Já contaste? São 5, exatamente. Contaste bem. Agora temos a palavra círculo. Como é que vamos dividir? Como é que fica? Círculo. Então, temos aqui quantas? 3. Muito bem. A palavra circunferência já é um bocadinho maior. Quantas tem? Circunferência. Tem quantas? 6. Muito bem. Agora, triângulo. Triângulo. Quantas? 4. Muito bem. E a palavra quadrado? Quadrado. 3. Retângulo. Quantos tem? Retângulo. Muito bem. Então, 4. Geometria. Geometria. Então, temos 5, não é? E a palavra Olimpíadas? Também tem várias aqui. Olimpíadas. 5. E a palavra equação? Equação, não é? E depois temos ali 3, não é? E temos ainda aqui a palavra número, não é? Número, que só tem 3. Portanto, o que é que nós vimos aqui? O número de sílabas de cada palavra. E vimos que o tamanho das sílabas também varia, não é? Porque há sílabas que se calhar só têm uma letra, mas há sílabas que têm mais letras. Portanto, nós hoje falámos sobre a importância da matemática no dia-a-dia e fizemos esta divisão silábica e contagem de sílabas. O desafio que temos para ti hoje é este. Portanto, vais elaborar uma lista de objetos do dia-a-dia que têm formas geométricas e podes ilustrar. Podes usar o exemplo que está ali, o nome do objeto, a ilustração e a forma. Ficamos por aqui, não é? Adeus e até ao próximo bloco.